Estou recebendo hoje aqui, conforme programado, o ex-prefeito de Jundiaí, Miguel Haddad, que semana que vem vai estar lançando no Jundiaí Shopping o seu livro, um livro muito esperado, chamado Coisa de Paulista, no interior, um país que dá certo. Olha, eu estou recebendo das mãos do ex-prefeito Miguel Haddad, está aqui do meu lado, um exemplar do livro Coisa de Paulista em avant-première, porque o livro será lançado semana que vem numa noite de autógrafos que deve ser muito bonita lá na livraria Saraiva do Jundiaí Shopping, às 7 horas da noite. Mas eu já tive o privilégio de ler alguns trechos do livro, até para poder fazer essa entrevista que eu vou fazer agora com o ex-prefeito Miguel Haddad, que continua incomodando muito a diversas pessoas. Ex-prefeito, o nosso prefeito Miguel Haddad. Sempre um imenso prazer estar aqui com vocês. Prefeito Miguel Haddad, eu confesso que, lendo alguns trechos desse livro, que vai ser lançado semana que vem na livraria Saraiva, lá no Jundiaí Shopping, eu fiquei muito surpreendido. E vou dizer por quê. Primeiro, porque esse seu lançamento de livro, embora anunciado já há algum tempo, já é uma surpresa em si, porque ninguém tem aí o vislumbre do ex-prefeito Miguel Haddad como o de um escritor, de um lançador das suas opiniões, das suas observações. E segundo, e principalmente, porque quando eu vi o título do livro, Coisa de Paulista, eu pensei que se tratava de alguma coisa assim, em nível mais leve, quase folclórico, uma sequência, vamos dizer, de situações, nem vou dizer de contos, mas de situações vividas no interior de São Paulo e que acabaram sendo ali, vamos dizer, reunidas para, nessa compilação, chegar a uma conclusão de que no interior nós temos um país que dá certo. A minha surpresa foi notar, perceber nitidamente, pela leitura de alguns trechos do livro, eu não fui muito à frente, eu li alguns trechos do livro, mas eu descobri ali um estudo socioeconômico da maior qualidade. O livro é uma mistura de conceitos da sociologia e da economia e feito à luz de conceitos emitidos por grandes personalidades desta área. Eu vi citações notáveis ali nos trechos que eu acompanhei e foi uma surpresa para mim. Um livro de caráter técnico e com conclusões impressionantes. Reinaldo, o título e a capa, a xícara de café, tudo mais, às vezes nos induz a imaginar que são contos, que são o cotidiano do dia a dia do interior de São Paulo. Mas, na verdade, foi até na condição de prefeito e observando o desenvolvimento do interior do Estado que me motivou a fazer esse estudo e poder depois transformar todo esse estudo neste livro, que teve a participação e o estudo, por exemplo, de professores da Unicamp. Nós ouvimos alguns prefeitos e ex-prefeitos de cidades importantes do estado de São Paulo, e a motivação era exatamente por que é que algumas regiões do Brasil, e no caso específico o interior de São Paulo, se desenvolvem mais do que outras. Quais eram as motivações, os procedimentos, as ações, as razões pelas quais esse desenvolvimento ocorria aqui e não ocorria ali. Então, foi através desses estudos, essa foi a grande motivação que nós desenvolvemos o Coisa de Paulista, que foram quase 4 anos que nós estamos, esse não é um livro que foi desenvolvido em alguns meses, não.
Essa foi uma observação que eu fiz. Quando de início eu comecei a ler alguns trechos, eu disse, está aí a explicação do tempo levado, maturado, tempo de maturação para esse lançamento, porque é um livro de alta indagação. É um livro que exigiu uma série de pesquisas, uma série de estudos, ouvimos algumas opiniões, conhecemos melhor o interior de São Paulo, não só o desenvolvimento econômico, mas o cultural, o educacional, o social, os índices das cidades, das principais cidades do estado de São Paulo, o IDH, os avanços na questão do saneamento e, de forma efetiva, de que o desenvolvimento no interior de São Paulo hoje, ele é igual a qualquer país de primeira linha do mundo. O interior de São Paulo hoje já superou a grande São Paulo, que sempre foi, o estado de São Paulo sempre foi a locomotiva do Brasil, mas em especial a grande São Paulo. E hoje há uma inversão, que eu volto a dizer, não é só econômica, Reinaldo, mas é cultural, é científica, é de conhecimento. Há uma revolução de conhecimento hoje no interior de São Paulo, e nós citamos aí alguns exemplos no Coisa de Paulista, que demonstram que o pragmatismo, as gestões eficientes, a ação local, ela é primordial para que nós possamos ser um país que se desenvolve, um país que avance. Quando nós falamos em Coisa de Paulista, nós estamos fazendo uma homenagem, na verdade, a todos os brasileiros, porque São Paulo, o estado de São Paulo, é composto por pessoas de todo o Brasil. Inclusive, deixa eu interromper aqui, porque esse é um aspecto interessante. Quando eu vi o título do livro, Coisa de Paulista, me veio logo à mente um aspecto bairrista, né? Coisa de Paulista, como se nós estivéssemos focalizando aquilo que São Paulo tem de melhor, mas diferenciando à luz do que os outros têm de pior, e procurando a supremacia do nosso Estado. E não é isso. Não. Você consegue colocar aí um outro sentido na expressão. Tanto é que a editora chegou a nos sugerir que nós fizéssemos um lançamento no Rio de Janeiro. Não como provocação, muito pelo contrário. Até porque seria interessante você lançar um livro com esse título, Coisa de Paulista, no Rio. Exatamente porque o livro, ele aborda, na verdade, ele é uma grande homenagem, um reconhecimento a todos os brasileiros que transformaram São Paulo, e agora em especial o interior de São Paulo, numa referência para todo o Brasil. Hoje, Coisa de Paulista já virou coisa de Brasil, porque esse espelho, esse trabalho, esses avanços que nós temos obtido, começam a irradiar por todo o país. Essa proposta que vem sendo colocada, principalmente pelo interior de São Paulo, a eficiência das gestões, o pragmatismo, a não ideologia que muitas vezes emburrece, e nós damos alguns exemplos na questão do saneamento, enquanto algumas cidades, é o caso de Jundiaí, trata 100% do esgoto captado, nós temos em alguns estados mais de quase que 20% de casas que não é que não tenham esgoto, não tem sequer banheiro. Então, são realidades muito distintas. E essas razões são colocadas, de certa forma, nesse livro, que serve como uma referência a esse desenvolvimento. Nós resgatamos um pouco o que aconteceu no Brasil no século XVIII, no século XIX, porque o Brasil, no século XVIII, que tinha as mesmas condições que os Estados Unidos, quando chega no século XIX, no século XX, chega aí em uma situação, com uma diferença muito grande, com uma perda muito grande. Há um resgate um pouco histórico, falamos um pouco disto, e o empreendedorismo, o estímulo ao empreendedorismo, ao desenvolvimento econômico, o estímulo a boas gestões, a educação, que é a base de todo o desenvolvimento em qualquer local do mundo. Enfim, é um livro que faz essa abordagem com dados científicos, com dados técnicos, Reinaldo, através de estudos elaborados por profissionais da Unicamp, que também se estendeu por algum tempo, teve todo esse desenvolvimento, feito um estudo mais amplo, inclusive ouvindo o Jorge Caldeira,
que é um grande historiador, que escreveu a história do Brasil com empreendedores, Barão de Mauá, enfim, nós tivemos a oportunidade de ouvirmos algumas pessoas, alguns sociólogos, para que pudessem opinar sobre o nosso ponto de vista. Então, por isso, Reinaldo, todo esse tempo, nós demoramos aí, todos esses anos aí, para poder entregar um livro, que eu espero que, de fato, possa ser aí útil. Não é uma leitura maçante, porque senão dá a impressão ao ouvinte nesse momento que é uma leitura técnica. Não, não é. Ele é um livro até agradável. Até porque você traz inúmeras referências nacionais e internacionais e ampla exemplificação. É um livro interessantíssimo, mas de caráter técnico. De caráter técnico, tem fotos, tem uma série de fotos que ilustram as falas, os depoimentos. Então, ele é um livro, embora técnico, volto a insistir, ele é um livro de leitura fácil, não há uma exigência de uma formação acadêmica maior, muito pelo contrário, ele é um livro de uma leitura fácil e tenho certeza que vai poder aí ser útil, principalmente a administradores públicos, administradores como um todo, a classe política, alguns, até pelo trabalho que foi desenvolvido, mesmo ao governo de Estado e as pessoas como um todo, Reinaldo. É uma referência interessante. De sorte que até a própria frase que serve de chamada para o lançamento, no interior, um país que dá certo, esse interior não é propriamente, como você já disse, o interior do estado de São Paulo. É o interior do nosso país. Exatamente, Reinaldo, é isso mesmo. Me chamou a atenção porque você fez algumas concessões, pelo menos algumas, ao próprio governo da presidente Dilma Rousseff. Quando você falou aí que ela deu o nome que queira dar a esse processo de privatização, ela não chama de privatização, não. Mas ela está certa dentro dessa linha de evolução. Até porque, nós não podemos ficar amarrados, atrelados a ideologias. É essencial que o país se desenvolva e essas privatizações vêm ao encontro desse desenvolvimento. Tanto é que você veja a questão da telefonia. Fernando Henrique foi demonizado em função das privatizações. Hoje, quando nós olhamos e avaliamos as privatizações, qual era a situação naquele momento e a realidade de hoje, nós temos absoluta certeza, e a história hoje reconhece isso, a importância dessas privatizações, a importância da gestão Fernando Henrique Cardoso. A presidenta Dilma, que se colocou no seu discurso contrariamente, hoje reconhece, de certa forma, embora com outro nome, com uma outra roupagem, a necessidade e a importância de continuar esse trabalho. E, nesse momento, ela toma algumas ações, embora tardias, muitas delas tardias, mas, em certo momento, ela caminha nessa trilha. É o caso dos portos brasileiros, por exemplo. Dos aeroportos, que é um problema crônico. Nós temos problemas seríssimos de estrutura. Os portos, os aeroportos, as estradas. E você observa, começa-se agora as privatizações na questão dos aeroportos, dos portos. São Paulo é o estado que tem as melhores estradas do Brasil. A grande maioria são concessões. Quase que a totalidade das melhores estradas do estado de São Paulo e do Brasil, em consequência, são concessões, são de certa forma privatizações, e com ótimos resultados. O livro não faz a defesa necessariamente só das privatizações, mas tem desse contexto, sim, de que você ter a participação, um Estado que saiba exatamente quais são as suas obrigações e estimula e não avança na iniciativa privada, permite que você tenha um país com desenvolvimento, um país com bons resultados. O Estado de São Paulo é exatamente isso. O interior do Estado de São Paulo demonstra isso. É esse comparativo. Nós temos chamado a atenção, Alexandre, por que o interior deu certo? Por que o interior de São Paulo avançou? Por que o resto do país
perdeu, embora hoje tenha tido alguns ganhos. Quais foram as razões? É muito mais como um observador do que um analista. Eu faço muito mais como um observador. A minha intenção não é aprofundar exaustivamente o tema, mas eu não faço como um acadêmico, mas eu faço como um prefeito, um político, alguém que teve 3 mandatos de prefeito, foi deputado, foi vereador, foi vice-prefeito, e que observa esse desenvolvimento, observa essas ações, observa porque algumas cidades têm melhores resultados do que outras, porque alguns estados crescem mais, têm melhor qualidade de vida, têm uma segurança com melhores resultados. Então, é um pouco uma observação, uma avaliação desses dados e que nos permite uma boa reflexão em relação ao nosso país. Eu vou ler mais, obviamente, tudo desse livro, mas pelo pouco que eu li, e causou surpresa também um enfoque específico de que nem sempre esse estado de evolução é alcançado em lugares que tenham matéria-prima. Então, os grandes exemplos aí de evoluções e conquista de objetivos estão se dando no mundo de hoje. Já nem estamos mais falando de Brasil só, no mundo de hoje, em locais que estão partindo para aspectos da tecnologia e não necessariamente para a matéria-prima. Foi uma surpresa isso. O mundo, antigamente, o domínio do mundo se fazia pelo território, né? Quanto maior o território, maior era o poder da nação. Hoje, nós temos uma revolução do conhecimento. A matéria-prima ela tem uma importância, mas é essencial que você tenha o conhecimento. Por isso, o investimento na educação, na inovação, na tecnologia. Hoje, as grandes nações, Reinaldo, as que mais se desenvolvem, são as que mais investem em tecnologia, em novos produtos, estimula a pesquisa científica. O conhecimento é o grande vetor de desenvolvimento, não só econômico, mas de desenvolvimento das nações, dos estados e das cidades. E um aspecto relevante é a importância das cidades. A gestão local, embora com essa visão global, mas a gestão local ela é essencial. Estimular os municípios, básica de tudo. Estimular os municípios, dar melhores condições ao município que conhece a realidade e consegue fazer uma gestão com maior rapidez, com melhores resultados. É isso. Se nós observarmos essa evolução, nós vamos ver que os municípios, a ação local, tem uma importância essencial. Administrar bem um município faz com que tenhamos avanços importantes na qualidade de vida e no desenvolvimento econômico da nossa população. Sem ideologias, mas de forma pragmática, obtendo resultados, tendo um compromisso com a área social, mas atuando com excelência na prestação, principalmente dos serviços. Porque não basta ter a escola, não basta ter a unidade de saúde, não basta ter o centro esportivo, você tem que fazê-lo com qualidade. Nós estamos numa fase que não é mais só o equipamento, mas é, acima de tudo, a qualidade. E aí vai da gestão. O bom gestor público é aquele que sabe transformar um prédio numa escola de excelente qualidade, que dê uma ótima formação. E você insiste nisso e dá exemplos quando você mostra a evolução do povo brasileiro. O povo que já não exige só viver, mas que procura viver cada vez melhor e atingir níveis, pelo menos, próximos do ideal. Viver bem, viver melhor ainda, né? É a sequência. Não é? Essa é a sequência. As pessoas querem viver, depois elas querem viver bem, querem viver melhor. Então, essa é a sequência. A aspiração. A aspiração. Porque as pessoas desejam evoluir, o que é legítimo, o que aliás, é positivo, porque é exatamente esse desejo da melhora com que faz com que possamos ter novos produtos, que o país se desenvolva, que se invista mais na educação. Então, isso estimula mesmo o desenvolvimento como um todo, esse desejo. Né? E é isso mesmo. E o Brasil,
e algumas cidades, alguns estados, têm tido uma boa evolução em função de uma série de razões, e aí nós já abordamos um pouco e o que o livro fala, né, Reinaldo? Posso estar enganado e já nos encaminhamos aí para o encerramento do nosso trabalho, dada aí a correria do tempo. Mas quando você lançou as bases daquela teoria da responsabilidade fiscal, e aquilo pegou e teve um sequencial em nível nacional, você pode estar hoje lançando também com esse livro novas bases para uma reflexão profunda sobre esse tema, sobre o crescimento das populações, sobre os enfoques que devam ser desenvolvidos a partir de uma boa administração. Eu espero, Reinaldo, da mesma forma como nós defendemos naquela época a responsabilidade fiscal, isso teve um artigo, e até está aqui no livro, teve um artigo que o jornal Estado de São Paulo publicou, eu escrevi um artigo naquela oportunidade, no dia seguinte o jornal fez o editorial, porque o tema era muito importante e a grande maioria das cidades brasileiras, naquele instante, era contra a aprovação. Havia uma marcha para Brasília, no sentido de ser uma marcha contra a publicação, contra a aprovação da lei. Eu espero que o livro também possa ser aí um ponto de partida para uma reflexão sobre o interior de São Paulo, mas acima de tudo sobre as gestões, sobre resultados, sobre pragmatismo, sobre a responsabilidade, o comprometimento. O interior de São Paulo, nesse momento, passa a ser aí uma estrela dentro do Estado, passa a ser uma referência importante de desenvolvimento, e eu volto a dizer, principalmente na área científica, e que vale a pena ser avaliado e possa ser um parâmetro para o resto de todo o país. Eu queria agradecer a você a oportunidade, a gentileza, espero que você esteja presente no dia 24, vai ser um prazer. Queria convidar aos nossos ouvintes, nós vamos estar fazendo o lançamento do livro no dia 24, como você falou na abertura, na livraria Saraiva, no Jundiaí Shopping, a partir das 19 horas, 7 horas da noite, e vai até umas 10 horas, eu imagino, e seria muito bom ter aí a população, ter os jundiaenses, ter a região. A classe política, principalmente, a quem interessa fundamentalmente tudo isso que foi objeto da análise criteriosa desse livro. Agora eu faço uma pergunta final, é inevitável. Como observador, como cidadão, como é que você está vendo a nossa Jundiaí hoje, terminada a sua gestão? Reinaldo, quando nós deixamos o governo em 2012, Jundiaí sempre foi uma cidade de referência. Uma cidade que, sem dúvida alguma, como toda cidade brasileira e toda cidade do mundo inteiro, tinha os seus desafios, tinha os seus problemas a serem vencidos. Até porque, nesse contexto, quando você avança em um aspecto, você passa a ter outras demandas. Então é aquilo, viver bem, viver melhor ainda. Mas nós deixamos uma cidade, uma boa herança. A revista Exame, logo depois, 6, 7 meses depois, faz um levantamento das 100 melhores cidades do Brasil. E Jundiaí é a primeira, é considerada até 2012, 31 de dezembro de 2012, como a melhor cidade do Brasil. Uma boa herança para quem assume. E uma responsabilidade. Nós vamos ter que avaliar agora, Reinaldo, ao final do mandato do atual prefeito, as condições que ele vai deixar a cidade, os seus avanços e as suas eventuais perdas. Eu torço para que nós tenhamos mais avanços do que perdas. Eu torço, de fato, pela cidade. Sinceramente, torço pela cidade. Eu nasci aqui em Jundiaí, me criei aqui, toda a minha vida eu formei aqui, meu trabalho, a faculdade, o colegial, naquela época era colegial, ensino médio, ensino fundamental, enfim, meus amigos, minha família. Torço pela cidade. Espero que a cidade não tenha perdas, que depois, muitas vezes as perdas, Reinaldo, são difíceis para que você possa recuperá-las. É muito difícil. Às vezes um mau governo, 4 anos de um mau governo,
para que você possa reconstruir isto, vai muito tempo. Então, torço pela cidade. O que eu posso afirmar é que em 2012 nós deixamos uma cidade de referência, uma cidade modelo, que tinha os seus desafios, que tinha as suas necessidades, e espero que a cidade não tenha perdas efetivas. Miguel Haddad, ex-prefeito municipal de Jundiaí, e lançando o seu Coisa de Paulista, na semana que vem, no dia 24, lá no Jundiaí Shopping, na Livraria Saraiva, às 19h. Espero com presença total. Muito obrigado, Miguel. Um grande abraço e voltaremos ao assunto oportunamente. Reinaldo, muito obrigado novamente. Um forte abraço a você. Espero tê-lo lá conosco e aos nossos ouvintes também, novamente, o nosso convite que possa estar conosco no dia 24 e muito obrigado pela oportunidade.